Projeto Atos tem como tema: cada casa é uma igreja e cada cristão um discípulo. Cada casa uma igreja, cada pessoa um discípulo. Nós vamos então fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, os 5 primeiros versos do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por ele durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, queridos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de extrema importância para toda a história da igreja e para tudo o que a gente precisa fazer. O livro de Atos nos embasa em todas as ideias, em tudo aquilo que você tem que começar ou quer fazer a respeito do reino de Deus. Então, o livro de Atos é o único livro histórico do Antigo, do Novo Testamento, na verdade. O livro de Atos não acaba, ele não tem um fechamento. Ainda estamos escrevendo o livro de Atos. Aliás, o livro de Atos tem 28 capítulos, nós estamos no capítulo 29. Então, a gente está escrevendo o capítulo 29 ainda. Esse livro não foi escrito por vontade humana, apesar de, na época que ele foi escrito, muitos outros livros foram escritos. Mas o livro de Atos, ele tem uma geografia de acordo com a geografia que Jesus planejou. Jesus disse: olha, começar em Jerusalém, depois vocês vão para Judéia, Samaria, cidades vizinhas e até os confins da terra. A gente vê o livro de Atos começando exatamente, os irmãos, falando de Jesus ali em Jerusalém. Depois você vê Filipe chegando e pregando na Samaria. Depois você vê Pedro e os outros apóstolos, e inclusive Paulo, levando a mensagem mais adiante a cidades vizinhas, levando a mensagem a países vizinhos e chegando aos confins da terra. Foi por causa daquele começo lá que a gente está hoje aqui, nesta sala, louvando e adorando ao nome do Senhor. Então, o livro de Atos, ele cobre ali um período de 3 décadas, do ano 30 ao ano 60 aproximadamente. Então, o livro de Atos, ele serve como essa inspiração para a dimensão da igreja. Por exemplo, o começo da igreja, a capacitação da igreja, a organização da igreja, a pregação da palavra, a ousadia, a missão, o discipulado. Então, tudo isso está embutido aqui no livro de Atos. Então, a gente começando um trabalho, não tem um outro livro a ler e a aprender, e a estudar e a aplicar, a não ser o livro de Atos dos Apóstolos. Apesar do título, o livro de Atos dos Apóstolos, ele menciona poucos apóstolos. Por exemplo, João. João é mencionado, mas não diz o que João fez no livro de Atos dos Apóstolos, não mostra os feitos de João. Tiago foi morto logo mais à frente, rapidamente. Tiago foi morto passado ao fio da espada. Pedro, ele é mencionado até o capítulo 12. No capítulo 12 em diante só se fala do apóstolo Paulo. Então são esses 4 aqui que estão mencionados aqui no Atos dos Apóstolos. Mas na verdade, Atos dos Apóstolos significa o que eles faziam, o que a igreja fazia. Não era o que Jesus fazia. O que Jesus fazia você encontra nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui já é Atos dos Apóstolos. Os Atos de Jesus não tem falha, os Atos dos Apóstolos têm falha.
Os Atos dos Apóstolos tem coisa feia. Os Atos dos Apóstolos tem coisas que eles precisavam corrigir, tem coisa que eles precisavam podar. Então, o título do livro já fala que é Atos dos Apóstolos. Então, Lucas começa escrevendo o livro e fazendo essa pesquisa detalhada. Ele pesquisa e sai levantando entrevistas, colhendo informações, verificando as fontes, escrita, orais, e de todas as formas, para escrever esse livro e mandar para o amigo Teófilo para que ele pudesse, de alguma forma, imprimir ou mandar encadernar, não sei, ou fazer o livro, porque naquela época era muito, muito caro escrever livros. Então ele manda para Teófilo e chama ele de excelentíssimo. Isso prova que era alguém de uma patente alta e que tinha boas condições para poder divulgar esse trabalho que ele estava fazendo. Então, era muito caro, levava muito tempo, demorava para distribuir. Então, ele escreve para o excelentíssimo Teófilo. O livro de Atos, ele tem a data que ele foi escrito, foi entre 59 e 63 depois de Cristo, mas ele abrange ali desde a terceira década até a sexta, né? O livro de Atos acaba com Paulo preso lá em Roma. Eu quero destacar aqui algumas coisas, não ficar apenas na história, que a história é cansativa, mas eu vou destacar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, por que o livro de Atos foi escrito? Porque os discípulos, eles foram acusados de induzir os judeus a não mais obedecerem à lei de Moisés. E a igreja primitiva, ela não foi perseguida prioritariamente ou primeiramente pelos romanos. Não, foram os próprios judeus que começaram a perseguir a igreja. Foram os próprios homens do ensino, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os levitas. Foram essa gente que começou a perseguir a igreja. Então, eles diziam que os cristãos, que chamavam a seita dos nazarenos, esse povo está ensinando a nossa gente a não mais cumprir e obedecer aos ditos, aos ritos, à lei de Moisés. Então, mas o livro de Atos dos Apóstolos mostra claramente que, além dos irmãos judeus irem se convertendo, eles não abandonavam o judaísmo. Eles continuavam indo ao templo para orar. Você vai ver Pedro e João subindo ao templo na hora nona para orar. Você vê Paulo mais na frente fazendo o sacrifício, um ritual, rapando a cabeça, entrando no templo para fazer o sacrifício. Eles não abandonaram de tudo ali os rituais ali da lei. Esse não era o problema. O problema a gente sabe muito bem o que era. Então as autoridades romanas na época, eles não encontravam crime nenhum. É tanto que no julgamento de Paulo, ele passa pelo Festo, ele passa pelo Félix, ele passa pelo rei Agripa, ele passa esqueci o nome do outro agora, ele passa por vários interrogatórios, entende? Mas ele olha para ele e diz: eu não vejo problema nenhum nesse homem, eu não vejo que ele tenha feito algum crime digno de morte. Então, a perseguição era injusta. Então, o livro de Atos foi escrito para mostrar que essa perseguição dos judeus para com a igreja era totalmente injusta, porque, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo que eles diziam. Bom, esse texto que eu li aqui, os 5 primeiros capítulos, narram 3 eventos preparatórios. Primeiro, a promessa do Espírito Santo foi feita aqui, a ascensão de Jesus, né? A promessa do Espírito Santo foi nesses 5 primeiros versículos que eu li aqui. Do versículo 6 do capítulo 1 até o 11, você vai ver a ascensão de Jesus Cristo. E do 12 até o 26, vocês vão ver ele substituindo a vaga que ficou de Judas pelo Matias, né? Então, Lucas fala que Jesus tomou algumas medidas antes de subir ao céu, porque ele ressuscita, fica durante 40 dias ainda aqui na terra com os discípulos, andando, comendo com ele, se manifestando a ele, orientando, dando instruções, dando ordens para eles, dando mandamentos. E Lucas vem aqui destacar de uma forma muito clara, muito bonita, muito precisa, essa fala de Jesus mediante o início da igreja. Eu fico fascinado com isso. Porque olha só, irmãos, pensa comigo. Um pouquinho antes, na noite da ceia, Jesus estava com os 12 na mesa, e a pergunta dos 12, entre eles, era quem seria o maior.
Jesus a ponto de ser morto. A agonia da morte já afundando no cangote dele. Judas já tinha negociado ele, já tinha vendido ele. E os discípulos? Jesus ora por eles, lava os pés deles. Diz assim: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Poucas horas depois eles iam negar, eles iam fugir, eles iam trair. Jesus ressuscita, vai atrás de um por um, para deixar esses homens, para continuar o trabalho que ele fez. Eu não sei se eu tinha essa coragem. Porque aquele que te trai, aquele que te nega, como Pedro negou, não ia mais atrás de um homem desse. Mas Jesus vai, isso é a história boa. Jesus, ele vai aonde o homem não vai. Jesus acredita onde ninguém acredita mais. Quem acreditaria mais no ministério de Pedro? Nenhuma denominação acreditaria mais. Mas Jesus acreditou, foi lá, buscou ele e disse: Pedro, eu sei que tu me amas, eu te chamei para tu apacentar cordeiros. Isso é maravilhoso, sabe? Então, primeira coisa, primeiro ponto aqui: Jesus deu mandamentos, deu ordens e deu instruções aos discípulos por meio do Espírito Santo. Olha que coisa, né? O Espírito Santo nem tinha descido ainda, mas Jesus já estava dando ordem a ele por meio do Espírito Santo. Ele não tinha descido na forma inaugural, na forma em que encheria todos, mas em todo o tempo o Espírito Santo sempre agia na face da terra. Os profetas sempre falaram do Messias e mencionavam que o Messias seria cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria derramado através do Messias. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está solta, nunca está solta. A igreja de Jesus, ela não está solta fazendo o que quer, agindo conforme a conveniência, não. Ela tem uma direção. Foi Jesus quem deu essa direção através do Espírito Santo para a igreja. As denominações não são donas da igreja, não. Os ministérios não são donos da igreja, não. A igreja é de Jesus. A ordem foi Jesus quem deu. E a igreja, ela não está entregue a um grupo privilegiado de escolhidos que vão determinar e dizer para onde é que a igreja vai. Não, a igreja caminha livremente. É o Espírito Santo quem conduz a igreja e ninguém mais pode dar ordem na igreja a não ser o Espírito Santo. Ele é quem consola, ele é quem prepara, ele é quem recebe a ordem do Pai, ele é quem perscruta o coração de Deus e o coração do homem, ele é quem interpreta o teu gemido, a tua lágrima, ele é quem conhece o teu coração. E quando você não consegue orar, ele ora por ti, ele intercede por ti. Ele é o dono da igreja, ele é o preparador da igreja, ele é o consolador da igreja. É o Espírito Santo. Então aqui exclui todo mundo. Exclui apóstolo. Os apóstolos não eram dono da igreja. Não, os apóstolos mesmo. Naquela época, quanto mais os de hoje. A igreja tem um dono só. Jesus Cristo comprou com seu sangue precioso. A segunda coisa que o texto nos deixa claro aqui é que é condição indispensável para todo crente testemunhar a ressurreição de Jesus com toda a convicção. Todo crente, toda pessoa que é chamada por Deus, toda pessoa que é alcançada pela graça de Deus, ela precisa indiscutivelmente testemunhar da ressurreição de Jesus. E a gente precisa fazer isso. Por onde a gente passar. E em todos os lugares nós precisamos testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira prova é que Jesus estava presente entre eles. Você pode ver que o capítulo 1, ele mostra assim: até o dia em que o Senhor foi recebido ao céu, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, Jesus estava com eles. Os discípulos testemunharam a ressurreição dele. Eles viram Jesus ressuscitado, comendo com eles, comendo peixe, comendo um favo de mel na beira da praia. Ao mesmo tempo que Jesus se alimentava com eles, ele aparecia dentro da sala sem precisar abrir a porta. E desaparecia quando ele queria, ou então num corpo glorificado. Ou seja, este testemunho era primordial, era essencial para que os discípulos pudessem levar adiante a mensagem. Eles deveriam testemunhar sob uma condição indispensável de que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Isso foi tão forte no coração deles que todos eles morreram de morte cruel, exceto João que morreu de velhinho, mas todos eles morreram de morte cruel
por testemunhar que tinham visto Jesus ressuscitado. A igreja, ela precisa testemunhar esse Jesus ressuscitado. Porque ele aparece vivo para os apóstolos em muitas provas incontestáveis. É isso que o texto diz. Primeira prova, ele está presente entre eles com o corpo glorificado, come com eles. E eles seriam testemunhas de Cristo. Eles precisavam ter essa certeza absoluta. Não era uma miragem, não é uma visagem, uma visão, um sonho, um sono pesado, o cara acordou achando que tinha visto Jesus. Não, ele ficou 40 dias com eles, para não deixar dúvida nenhuma. Se você não tiver essa certeza de que Jesus está ressuscitado e mora dentro de você, e não sentir como Cristo ressuscitado, você não aguenta testemunhar de Jesus por muito tempo. Você entende isso? Só aguenta testemunhar de Jesus, só aguenta pancada, só aguenta cacete quem tem esta certeza de que Jesus está ressuscitado. Porque se você não tem essa certeza, você volta. Primeira batida de pé do capeta, você volta. Você vai dizer, não. Se os discípulos não tivessem aquela certeza, eles não enfrentariam a morte. Como Pedro que disse, você vai morrer crucificado. Ele falou, opa, pode me pôr de cabeça para baixo. Porque de cabeça para cima eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Você entende isso, irmãos? Então é preciso que a igreja, é preciso que nós, e quando eu falo igreja, estou falando de nós tenhamos em nosso coração essa certeza absoluta de Cristo, de que Cristo está ressuscitado. Você tem essa certeza? Ele está ressuscitado. Se Cristo ressuscitou, e Paulo disse, se ele não ressuscitou, tudo que a gente está fazendo aqui é vão. É vã a nossa fé, a nossa pregação, é vã dizer que terá uma vida depois disso. Se ele não ressuscitou, não tem sentido a vida. A vida só tem sentido porque Jesus ressuscitou. E esta certeza nós precisamos carregar no nosso coração. Então eles precisavam destas provas, porque eles iriam morrer por causa disso. Não sei quantos de nós está disposto a morrer, mas a gente morre várias vezes durante a vida. Às vezes a tua reputação é assassinada. Você morre aqui, uma reputação, mas Deus levanta outra lá na frente. Não tem problema nenhum. Às vezes apagam alguma coisa de você, mas Deus acende outra de outro lado. Você vai levando. Você vai indo. Por quê? Porque vale a pena. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, nós estamos realmente dispostos a morrer por causa disso? Os discípulos estavam. Os discípulos estavam dispostos a morrer. Estavam dispostos a perder os bens, a família, o prestígio, a reputação. Qual era a reputação dos discípulos? Desordeiros, preguiçosos, mentirosos, embusteiros, feiteiros de confusão. Esse é o adjetivo que eles usavam. É tanto que quando o Festo, o comandante Festo foi interrogar Paulo, e ele faz ali um interrogatório, e ele estava apresentando ele para o rei Agripa, e junto com Berenice, que estavam lá, ele disse, olha, esse homem está sendo acusado porque ele diz que um tal Jesus Cristo defunto ressuscitou. E olha a ousadia do camarada chamando Jesus de defunto. Defunto não, irmão. É o Filho de Deus. Olha a falta de conhecimento chamando Jesus de defunto, não é? Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é a encarnação do Pai, Ele assumiu o nosso tamanho para a gente entender como é que é servir a Deus. Ele assumiu o nosso número, assumiu a carne, se humilhou para que pudesse pagar o preço que eu não poderia pagar e ainda me resgatar e ainda colocar a graça dele, o amor dele no meu coração, para que eu tenha a capacidade de transmitir, dizer, Ele ressuscitou, Ele está vivo e mora dentro de mim. Então os discípulos estavam dispostos a perder a família, perder os bens, perder o prestígio, perder o nome, perder a reputação por causa do Evangelho. Eu não quero desapontar você, mas uma porta que se abre para pregar o Evangelho de Jesus Cristo genuíno, não espere multidões. Multidões teve agora recentemente num dos estádios lá de Belo Horizonte.
67 mil pessoas, público recorde. Encheu. Depois que ele... Nem os jogos da Copa encheram daquele jeito. Para pregar uma mensagem que exalta o homem. E eu vi a mensagem. Esse tipo de mensagem enche. Esse tipo de mensagem enche estádio, enche igreja, leva gente. Esses dias eu vi lá os apóstolos de hoje, que são interessantes, né? Eu vi um apóstolo lá em pé numa plataforma, passando uma fila de gente aqui, outra aqui, só para ele botar a mão na cabeça assim, aquele monte de segurança ali, ele botar a mão na cabeça, eu tenho a mão na cabeça, a igreja cheia. A mensagem do Evangelho nunca foi de rebanhar multidões. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de subversão. Ela vai até o íntimo da tua alma, conserta aquilo que precisa ser consertado e diz assim: você está disposto a sofrer comigo? E Paulo disse: Timóteo, você é tão jovem, suporta comigo as aflições desse tempo presente? Vamos sofrer juntos, Timóteo? Você está disposto? Ah, meu irmão, a mensagem do Evangelho não é para enriquecer ninguém, não é para trazer aquele elevo. E o cara, na mensagem dele lá em Belo Horizonte, está vendo muitos papéis que estão embaixo vão passar para cima, muitos papéis que estão embaixo Deus vai botar para cima. Eu falei: meu Deus, será que Deus é tão ruim que vai prejudicar um monte de empresa, meu Deus do céu, pegando gente despreparada e colocando lá para cima? Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Não, eu não queria que ele fizesse isso na minha empresa. Eu podia selecionar uma pessoa, pegar um currículo de uma pessoa despreparada e colocar em cima só porque é crente. Não, Deus não faz isso não. O que Deus faz é mostrar que Ele é poderoso para resgatar a nossa alma e transformar em nosso coração. Terceira coisa, assim como Jesus, nossa missão é mostrar o reino de Deus. O reino de Deus. O texto diz que Jesus, aqui versículo 3, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Jesus falava do reino de Deus. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, e ele dizia: o reino de Deus chegou e está entre vós. A mensagem dos apóstolos era sobre o reino de Deus, e a mensagem da igreja precisa ser sobre o reino de Deus. A mensagem do século 21 ainda precisa ser sobre o reino de Deus. Não podemos abrir mão de pregar sobre o reino de Deus. Embora fiquemos só, embora fiquemos eu e mais um, mas a mensagem do reino de Deus precisa ser pregada, precisa ser pregada. E o que é a mensagem do reino de Deus? É o domínio de Deus sobre o coração do homem. É o domínio de Deus sobre a vontade maléfica do homem. É o domínio de Deus sobre a natureza do homem. Essa é a mensagem do reino de Deus. Não acredite que Jesus morreu numa cruz para te dar coisas materiais. Se Ele te der, amém, agradeça, dê um culto de ação de graça, dê Coca-Cola e salgadinho para os irmãos e convide todo mundo para sua casa e faça um culto. Se Deus foi bênção, mas se Ele não der, Ele não está devendo nada para você e nem para ninguém, porque o que Ele precisava fazer por mim e por você Ele já fez. Ele entregou-se por inteiro para que nós pudéssemos ser resgatados. Essa é a mensagem do reino de Deus. O domínio de Deus. O reino de Deus. Embora Jesus dissesse: o reino de Deus é aproximado, é chegado, chegou, está entre vós, mas ainda assim, Mateus capítulo 6, ele nos ensina a orar: venha o teu reino. Porque embora o reino de Deus se aproximou de nós através de Jesus, mas ainda assim o reino de Deus não está sendo plenamente desfeito aqui na terra. Ainda faltam algumas coisas. Não é vontade de Deus que haja estupros, roubos, mortes, assassinatos, invejas, essas coisas ainda existem aqui. Mas um dia, e esse dia está marcado por Deus, tudo isso será aniquilado, anulado. Não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, nada. Tudo estará na primeira ordem, e a segunda ordem chegará. Deus instaurará o milênio,
e nós realmente saberemos como será o reino de Deus entre nós. Enquanto isso não acontece, esses valores precisam viver dentro de mim. E é por isso que eu não posso andar conforme o mundo, conforme o curso do sistema. Eu não posso me dobrar aos apelos emocionais do sistema mundano. Por quê? Porque os valores do reino, embora aqui na terra ainda não estejam sendo plenamente feitos, mas em meu coração precisa estar. Você entendeu? Amém? Amém. Então os judeus, eles tinham uma noção do reino de Deus bem diferente. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias político, que libertaria os judeus do Império Romano e que o Messias retomaria o trono de Jerusalém e lá ele ia governar o mundo. Era assim que eles esperavam que Jesus pudesse reinar. É tanto que um deles ficou com vergonha de fazer um pedido para Jesus, aí falou para a mãe, mamãe, vai lá para Jesus e pergunta se quando eles estiverem no seu reino, se eu posso me assentar à direita e o Joãozinho à esquerda. Aí foi lá a mãe dele perguntar para Jesus e falou, meu Deus, vocês não sabem de nada mesmo. O que vocês estão me pedindo? Vocês acham que vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber? Vocês acham que vocês têm condição disso? E terão. Vocês vão beber sim. Jesus falava a respeito da morte deles. Irmãos, os discípulos e os judeus esperariam esse Messias político, que destronaria os romanos, que se instauraria em Jerusalém, dominaria tudo, mas não foi isso. E tem muita gente hoje que quando entender sobre o reino de Deus, de verdade, vai se decepcionar. Porque tem muita gente hoje sendo ensinado que o reino de Deus é isso. É você fazer uma oração mágica e tudo se resolver. É você receber um passo de alguém, uma mão de alguém, uma unção de alguém, tudo se resolver. Não! O reino de Deus é subversão, o reino de Deus é aplicado dentro de nós, ele começa dentro de nós. Não é nada que se vê fora, o reino de Deus está dentro de cada um de nós, disse Jesus. Porque o que se prega hoje não tem muito a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino dos homens. Tem a ver com o reino dos ministérios, mas não tem a ver com o reino de Deus. E Jesus decepcionou muita gente. Muita gente. Porque eles não estavam interessados em... aliás, eles estavam interessados em glória, em domínio político, em sair por cima de tudo e de todos. O que muita gente hoje está com esse mesmo interesse. Por isso que procuram Deus. Porque quer estar por cima de tudo e de todos, porque quer resolver o seu problema. Não, Deus é provedor, Deus sabe de tudo, vai resolver, vai me ajudar. Todo mundo quer esse Deus provedor. Mas o reino de Deus precisa dominar a nossa vida. E hoje tem muita gente iludida querendo Jesus da chave, do dinheiro, do troco, né? E tem até uns que invocam a Deus para se vingar por eles, né? Porque tem aquelas pessoas que fazem mal ao outro, né? O outro não tem coragem de se vingar e invoca a Deus, que Deus se vingue por ele. Então, olha a imagem que as pessoas têm de Deus. Cada um tem o Deus que merece, né? Cada um tem o Deus que acredita. Mas a Bíblia não é de particular interpretação. Por que as pessoas têm tanta confusão na mente a respeito do reino de Deus e sobre Jesus? É porque não são ensinadas. É porque ensinaram uma mentira para elas. E o reino de Deus é esse que se instala dentro de nós e muda o nosso caráter, muda a nossa estrutura, e muda a nossa vida, e muda e nos transforma, nos molda para ficarmos parecidos com Jesus. O que Jesus tenta fazer aqui é mostrar para os discípulos duas coisas. Primeiro, que o Messias primeiro tinha que padecer, para depois, na outra oportunidade, na segunda vida, ele ser glorificado. É isso. Eles não entendiam que o discípulo, como é que eles iam entender que o Messias chegaria e fosse crucificado? Ora, quando eles viram Jesus montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, todo mundo saudando com aqueles ramos, aquelas coisas, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, falou, chegou a nossa vez. Agora vai ser, agora ele vai dominar. A gente estava esperando, ele estava fazendo um milagre aqui, outra coisa ali. Agora ressuscitou lá, depois de 4 dias, os fariseus ficaram doidos, que não podiam mais esconder. Mas agora que ele está entrando, agora Jesus vai reinar. Aí Jesus, menos de uma semana depois, morre numa cruz. Imagina a decepção. Jesus decepciona muita gente. Porque o reino de Deus
é uma coisa de dentro, não é de fora. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E quando ele passa por Samaria, aliás, eles iam passando por Samaria para ir para Jerusalém. Aí manda João e mais um, fala assim, vai lá na aldeia dos samaritanos e fala para eles arranjar uma pousada para nós. E nós estamos indo para Jerusalém. E aí eles vão lá e falam, não, vocês estão indo para Jerusalém? Não vamos dar pousada aqui para vocês não, pode ir direto para lá. E aí eles voltaram muito nervosos, com raiva. Chegaram para Jesus e disseram, Senhor, eles não quiseram dar pousada para nós. Você quer que a gente faça igual a Elias, que ore e pensa para que Deus derrame fogo do céu e queime todo mundo? Aí Jesus disse, rapaz, vocês não sabem de que espírito sois? Vocês acham que eu vim condenar o mundo? Não, eu vim para salvar as pessoas. Aleluia. O reino de Deus não veio para condenar ninguém, veio para salvar, para absorver, para abençoar. Aleluia. Quarta coisa, Deus primeiro quer encher para depois usar você. É por isso que no versículo 4 ele deu ordem de que eles não deveriam sair de Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. O problema de muita gente é querer ser usado sem ser cheio. Aí complica. É querer se movimentar sem ainda ter aquela certeza. E por quê? Por que Jesus precisava que eles precisavam que eles ficassem em Jerusalém? Os discípulos já não tinham recebido as instruções. Eles tinham recebido as instruções sobre pregar o evangelho a toda criatura, mas ainda não estavam prontos. Faltava uma capacitação divina, faltava algo acontecer para que isso pudesse torná-los capacitados para o que eles iam enfrentar pela frente. A barra não seria fácil, sozinhos eles não iam conseguir. Então Jerusalém era onde aconteciam as festas judaicas, e Jesus tinha uma data marcada ali, no dia de Pentecostes. Por isso, olha, fiquem aqui, não se ausentem, não vão para lugar nenhum, até que do alto sejais revestido de poder. Primeiro Deus enche a gente, depois Ele usa. Você recebe isso, amém? Amém. Hoje nós sabemos o que era, mas Jesus não disse para eles o que era, nem quando era. Então eles ficaram orando 10 dias. Depois de 10 dias, a promessa chegou. Porque Jesus não mente, a promessa sempre chega. A resposta sempre vem. Se foi Jesus que prometeu, nem se preocupe. O problema é que tem gente prometendo muita coisa em nome de Deus, mas se foi meu Deus que prometeu, não se preocupe, que Ele vai trazer na hora certa. A prioridade de Deus aqui é encher você. Às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem, pastor, o que eu quero trabalhar, o que eu faço? Não faça nada, fique quieto, sente na sua cadeira, se encha de Deus. Transborde. Quando você se encher, você transbordar, aí você não fica quieto. Aí, meu amigo, ninguém segura você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo transbordando, ninguém segura. O problema é a gente vazia, que você fica empurrando, puxando, empurra para lá, empurra para cá. É ruim demais. Mas o cheio, não. O cheio, ele se oferece. O cheio, ele se apresenta. O cheio do Espírito Santo, ele pega na cabeça do defunto e já leva lá. Não é comigo mesmo, não é com a gente mesmo. Primeiro se enche, para depois Deus usar você. A quinta e última coisa, fique de olho na promessa. Sempre de olho na promessa. O Pai, através dos profetas no Antigo Testamento, havia prometido o Espírito Santo ao seu povo. E o próprio Jesus disse assim no versículo 4 aqui, vocês já ouviram isso de mim. Eu já disse isso para vocês. E aqui no verso 5, ele lembra e relembra a frase de João Batista. Que João, quando batizava, ele disse, olha, aí as pessoas começaram a perguntar para João. João, tu é quem? Tu é Elias? Não. Tu é Jeremias? Não sou não. Tu é qual dos profetas? Não sou nenhum dos profetas. Então tu é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, eu sou só o antecessor dele. Estou abrindo o caminho para ele. Aliás, eu estou batizando vocês com água aqui. Mas depois de mim vai vir um que eu não sou digno nem de desatar os cadastros do sapato dele, nem de desatar a sandália dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai encher vocês. Ou seja, aí Jesus vem aqui e fala a mesma coisa.
vocês serão cheios do Espírito Santo. E ele evoca traz de volta essa palavra aqui de João. E João falou isso no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João. E eles, aqui é interessante, irmãos, porque os discípulos já eram crentes, já eram regenerados. Jesus na ceia já tinha declarado eles limpos, que vocês estão limpos pela palavra, mas ainda assim eles precisavam estar cheios. Olha que interessante. A promessa. Sempre de olho na promessa. Essa decisão aqui, ela fala de poder. Essa decisão fala que foi ele mencionado aqui no final do Evangelho de Lucas. Eu vos darei poder, disse Jesus. Então, os discípulos iriam enfrentar tantas coisas difíceis pela frente que eles não conseguiriam enfrentar se não fosse por essa capacitação. Por isso que Deus disse, fiquem em Jerusalém. Virá uma capacitação tão forte, tão poderosa, que nem a morte vai segurar vocês daqui para frente. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E aqui, eu quero caminhar para o final, está acontecendo uma transição. O que é essa transição? Os discípulos, eles já eram crentes, ao estilo do Antigo Testamento. E agora, o que aconteceria aqui era um revestimento de poder e dos dons espirituais que o capacitaria a pregar a mensagem do Novo Testamento. Ora, essa troca não é fácil de fazer. Você sabe que não é fácil a gente desconstruir uma coisa que a gente aprendeu para programar uma nova coisa na nossa mente. Os discípulos eram crentes à moda do Antigo Testamento, mas Jesus precisava que eles fossem cheios e capacitados para serem anunciadores segundo o Novo Testamento. Com autoridade, ousadia, poder, curas, milagres. E para isso eles precisariam da capacitação. Então Deus está nos levando a ter um olhar mais cristocêntrico nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Muitos de nós ainda estamos olhando com os olhos da religião. Muitos de nós chegam numa reunião como essa e fica fazendo padrões de comparação, medindo. Mas antes era assim, agora não é mais. A gente está muito, às vezes, olhando para a religião, para o dogma, para a liturgia, às vezes, engessada, de domínio, de controle. Às vezes a gente vem de uma coisa totalmente controlada, que te controla, que te cercia, que te amordaça. E aí a gente se depara com uma graça livre, que nos deixa livre para servir a Deus com espontaneidade, que não amedronta, que não diz que se você não der o dízimo, você vai morrer e o devorador vai te pegar. A gente não amedronta ninguém, aí as pessoas se assustam com essa graça livre. Mas é preciso que haja esta mudança, essa metamorfose na tua mente, para que você possa absorver a mensagem do Espírito Santo em seu coração. Muitos ainda querem enquadrar Deus. Muitos ainda querem dizer que é o Deus... Tem uma frase que eu não gosto. É o Deus dos crentes. Eu não gosto dessa frase. Porque Deus não é Deus de crente, Deus é Deus de todo mundo. Deus é Deus de todos, Deus é Deus do ateu, Deus é Deus do espírita, Deus é Deus de todos. Embora eles estejam equivocados na sua forma de adorar, e muito provavelmente estão adorando o que eles não conhecem, mas isso cabe ao Espírito Santo revelar para eles. Mas Deus não é só Deus de crente, Deus não é só Deus de Assembleia de Deus, Deus não é só Deus de universal, não, Deus é Deus de todos. E aí a gente fica preso, porque as pessoas querem controlar Deus. E diz que se você for para a igreja tal, você vai estar debaixo de maldição. Se você ficar na igreja tal, você vai estar errado. Se você for para outra, você vai estar errado. E ficam cerceando e amedrontando as pessoas e controlando, como se Deus pudesse ser controlado. Deus é totalmente livre. Livre para agir, livre para operar, livre para falar. Você acha que se você não falar, Deus vai ficar em maus lençóis? Fica não. Ele usa o vento, ele usa o passarinho, ele usa a cachoeira, ele usa as matas, ele usa as estrelas, ele usa o sol, ele usa as baleias, ele usa o mar, ele usa quem quer que ele queira usar, e ele vai falar. E o reino de Deus vai se expandir. E o reino de Deus vai onde a religião não quer. O reino de Deus vai onde os caciques da religião não querem. Ele vai lá sim. Porque ele é totalmente livre. Achando que Deus só age onde eles deveriam agir. Tem gente que acha que Deus só age onde ele deveria agir.
de acordo com a expectativa da sua interpretação bíblica, ou dentro do seu entendimento doutrinário, ou dentro do entendimento da sua denominação. Tem gente que acha assim, que Deus só age naquela denominação, naquela outra lá. E com isso muitos vão julgando, vão condenando, vão apontando o dedo. Isso é de uma arrogância sem tamanho, a pessoa achar que pode controlar Deus. É claro que eu já estou aqui há 9 horas e 9 minutos, eu prometi até 9h10, eu não posso ultrapassar o horário. Mas tinha tanta coisa para falar aqui. O importante aqui, irmãos, é que nós aprendemos, e nós estamos no capítulo 29 de Atos. A era dos discípulos passou, a era medieval passou, o século XX passou, estamos no século XXI e precisamos ser fiéis à mensagem do reino de Deus. Não podemos negociar, não podemos titubear diante da mensagem do reino de Deus. A vida é a nossa prática. Então, o que vai nos dar autoridade no ensino é a nossa prática diária do reino de Deus. Então, uma coisa importante aqui para a gente concluir. Toda a sua vida será direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Deus vai te usar. E todas as suas experiências, boas ou ruins, Deus vai usar isso para edificar você e fazer você evangelizar. Porque Deus usa Lucas aqui, ó, irmão, olha que coisa interessante. O livro de Lucas, ele é menos importante do que o livro de Isaías. O livro de Isaías é mais inspirado do que Lucas. O livro do profeta Jeremias é mais inspirado do que Lucas. Não é. Mas esses profetas ouviram de Deus e escreveram. Lucas não ouviu voz nenhuma. Não ouviu de Deus, não ouviu de ninguém, não foi revelado, não foi arrebatado para escrever, não. Ele simplesmente, de livre e espontânea vontade, falou: vou começar a escrever um negócio aqui. E não é que ele começou a escrever e Deus gostou daquilo e fez ele escrever o Atos dos Apóstolos para a gente estudar aqui hoje. Isso significa, irmãos, que não é pelo fato de você não sentir uma visão, ou não ser um profeta, ou não ser arrebatado, que Deus não está te usando no seu dia a dia. Deus te usa no seu dia a dia, no seu olhar, na sua palavra, no seu jeito de ser, no sorriso que você dá. Deus te usa dentro desta tua capacidade. Não é porque às vezes Deus usa uma pessoa com poder extraordinário, com unção, com cura, e você fica olhando para aquilo: mas se eu tivesse isso. Não, Deus te usa também dentro do teu sorriso, dentro da tua capacidade, sem precisar você imitar ninguém. Isso é maravilhoso. Porque as pessoas acham que ser usado por Deus é só pegar o microfone, pregar bonito, ou cantar bonito, ou fazer a galera pular no Espírito. Não. Às vezes você, orando por uma pessoa do quarto da tua casa, você faz muito mais o reino de Deus. Às vezes, indo entregar uma cesta básica, dando uma palavra de consolo, de conforto, você fala muito mais sobre o reino de Deus. Eu quero concluir e deixar 5 lições para a sua casa. Você vai anotar isso aí. Se você não anotar, depois eu solto o vídeo aqui com esse corte. Lições para a sua casa. Primeira coisa: peça graça a Deus para abrir mão de todo o peso morto da sua vida, de toda a liturgia envelhecida que fere, que mata, que condena, que não produz vida. Peça graça a Deus, porque todos nós temos esse preconceito. Todos nós gostamos e temos esse conceito anteriormente formado para julgar quem quer que seja. Peça graça a Deus para abrir mão desse peso morto. Porque muitas vezes a gente passou a vida inteira na igreja aprendendo a julgar as pessoas, a dizer quem vai, quem sobe, quem fica, quem... Peça a Deus para tirar isso de você. Você já está numa nova aliança. Viva de forma a manifestar os valores do Evangelho de Jesus Cristo, conforme Ele nos ensinou. Deus quer nos levar a um outro patamar espiritual. Você recebe isso? É a primeira coisa. Quando você orar hoje: Senhor, tira de mim todo esse preconceito, esse peso morto, essas liturgias envelhecidas que eu aprendi, que tem que ser assim, eu aprendi desde criança assim, tem que ser assim. Não necessariamente. O Espírito sempre se renova, dia após dia. Segunda coisa que você tem que fazer em casa:
Busque viver com todas as forças o poder da ressurreição de Jesus. Porque apenas saber dessa informação não é suficiente. Busque internalizar isso dentro de você. Você precisa dizer para você: eu tenho a ressurreição de Jesus. Eu creio, eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho convicção disso. E quando você tem essa convicção, você fica imbatível. Ninguém te segura. O medo some e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque é preciso transformar essa informação em um patrimônio espiritual para a tua alma. Numa verdade consciente, lúcida para a tua vida. Terceira coisa. Busque essa capacitação de poder. E ela deve vir antes de qualquer movimento que você faça. Amém? Amém. Qualquer movimento que você vai fazer antes precisa ter uma capacitação de poder. Sabe por quê? Você é um porta-voz do reino de Deus. Você é agente do reino de Deus. Como diz meu amigo Marcos Santos, você é um sinalizador do reino de Deus. Quarta coisa. Você será exposto. E muitas vezes você vai ser levado perante leões. Então você precisa de poder. Amém? Você está continuando o livro de Atos. Jesus capacitou os discípulos porque dias na frente eles iam ser levados entre os leões. Eles iam enfrentar coisas terríveis. E sem essa capacitação, eles não conseguiriam. Então você, por favor, você será exposto. E muitas vezes vai ser colocado entre leões e entre feras. Então você precisa desse poder. Amém? Quinta e última coisa, para a gente ir embora, meu Deus, 9h15. De posse dessas orientações de Deus, nem a morte consegue te amedrontar. Você recebe essa palavra? Porque a maioria deles morreram de morte cruel, como eu falei aqui, se sentindo felizes. Sabe o que eles diziam? Eu estou feliz e venturoso. É o que Paulo falou diante do rei Agripa. Preso há 2 anos, quando chegou lá, sendo injustiçado, caluniado, preso injustamente. Quando chegou diante do rei Agripa, ele pensou que ele ia reclamar e falou: eu me tenho por venturoso estar hoje diante de ti para falar do Evangelho. Eu estou feliz. É isso. Você, de posse dessa ressurreição de Jesus Cristo, você se torna um assombrador de assombração. Não tem assombração que você não assombra. Você sabe disso? Você vai assombrar as assombrações que te vierem, de posse do poder da ressurreição. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Louvado seja o Senhor.